A minha avó me contou que ela tinha um parente distante, um moço de nome Ricardo, o qual era apaixonado por uma moça chamada Jaqueline. E essa Jaqueline também parecia corresponder a este sentimento. Mas acontece que ela pertencia a uma família rica e tradicional, enquanto o Ricardo era de uma família humilde e trabalhava na venda ajudando seu pai. Mesmo assim, a jovem Jaqueline se encontrava secretamente com ele, e então combinaram de fugir juntos. Ricardo, com muito sacrifício, conseguiu juntar um pouco de dinheiro e comprou um anel com uma pequena safira, bem simples, porém era para selar o noivado com a sua amada. Na noite marcada para a fuga, a Jaqueline não apareceu. O Ricardo esperou por muito tempo em vão. Angustiado, no outro dia, ele foi sorrateiramente até o palacete onde a moça morava. E qual não foi a sua surpresa e amarga decepção ao se deparar com uma festa suntuosa, a qual celebrava o casamento de Jaqueline com um moço rico da capital. A moça zombara dele o tempo todo. Cego de dor e atordoado, o Ricardo voltou correndo pela estrada. Entrou em casa, pegou um revólver que era do seu pai, correu para o cemitério onde pretendia tirar a vida. Lá chegando, ele correu para os fundos e parou entre as árvores. E perto de uns jazigos enegrecidos pelo tempo. E quando ia disparar contra a própria cabeça, a lua cheia surgiu de trás das nuvens e iluminou um túmulo próximo, onde havia o retrato de uma jovem já amarelado pelo tempo. Ricardo ficou impressionado com a beleza daquele rosto e chegou mais perto. O nome dela era Ana Leopoldina e faleceu em 1878, aos 18 anos de idade. Sentado no túmulo, Ricardo começou a chorar copiosamente, mas não conseguia tirar os olhos daquele rosto. Um misto de consolo e atração o invadiu, e ele começou a se sentir melhor, fazendo com que jogasse longe o revólver com nojo da sua covardia. Então, lembrou-se do anel com a pequena safira dentro do seu bolso. Em seguida, ele colocou sobre o túmulo dizendo: "Fique com isso, seja minha noiva. Você deve merecer o que as outras não quis." E voltou para casa. E a partir daquela noite, Ricardo começou a sentir uma grande paz no coração. E principiou um intenso relacionamento com a Ana Leopoldina. E todos os dias depois do trabalho, ele ia até o cemitério, limpava o túmulo e conversava com ela. E também levava flores frescas. O anel que ele deixara sobre o túmulo havia desaparecido. E Ricardo pensou que alguém naturalmente roubara. Certa noite, Ricardo acordou em seu quarto sentindo um leve perfume de rosas. Abriu os olhos e viu aos pés de sua cama o vulto delicado de uma jovem, com um vestido esvoaçante, cabelos sedosos, em meio à luz bem clara e suave. Então, ele logo reconheceu as feições. Aquela jovem era Ana Leopoldina. Ela então lhe estendeu a mão, onde brilhava o anel com a pequena safira que Ricardo havia deixado sobre o seu túmulo. E ela disse: "Eu aceito, Ricardo. Aceito ser tua noiva. Vem comigo, meu amor." Extasiado, ele a abraçou,
a beijou e os dois transaram loucamente, e assim selando a sua união. Dali a pouco tempo, Ricardo desenvolveu uma leucemia e veio a falecer. E antes de fechar os olhos para sempre, ele disse: "Você veio, meu amor." Bem, eis que a minha avó me contou. Cada um tem o direito de acreditar ou não, mas ela jura de pé juntos que essa história é real. E se tratando da minha avó ser uma mulher muito cética, eu acredito nessa sua história. Boa noite. Bem, o que irei contar aqui realmente aconteceu comigo e alguns amigos numa resenha que fizemos entre a gente, no ano de 2017. Bem, a resenha ocorreu na casa de um amigo chamado Luan. Ele ia passar uma semana no Uruguai, e eu ia para a Suíça e Inglaterra. Então, resolvemos fazer uma espécie de mini despedida na casa deste meu amigo. Porém, era apenas mais um motivo para encher a cara mesmo. O meu amigo morava em uma casa enorme. Eram 2 andares com vários cômodos e a casa era bem bacana mesmo. Começamos a resenha lá pelas 3 horas da tarde e tudo correndo normal. Muitas risadas, cerveja, zoação, etc. Até que foi ficando tarde e algumas pessoas foram indo embora, restando apenas eu, o meu amigo Luan, o João Pedro e o Otávio. Bem, iríamos dormir lá para ir embora no próximo dia. E lá pelas 2 da manhã ficamos na varanda da casa do Luan, que fica numa vila que tem um morro. E do nada, o Otávio sente uma vontade absurda de ir embora. Ele pega a sua mochila e vai se despedindo. E nós estávamos de todo jeito o tentando convencer a ficar e dormir lá, pois estava tarde e o Rio de Janeiro é muito perigoso. E quando do nada começa a chover bastante e o interfone da casa do meu amigo toca sem parar, sendo que da varanda dava para ver a entrada da vila toda, onde tem a caixa dos interfones, e não havia ninguém. E o interfone só parava de tocar quando o meu amigo chegava perto para atender. E depois que ele voltava para a varanda, o interfone tocava novamente. Aquilo começou a gelar a espinha, e ficamos doidos tentando entender o que aconteceu naquela noite. O nosso amigo Otávio se convenceu a ficar, pois interpretamos aquilo como um aviso que não era para ele sair daquela vila naquela hora, pois era tarde da madrugada e chovia torrencialmente. Bem, fiquei meio assustado com aquilo, porém voltamos a beber normal. Chegou a hora de dormir e dormimos no quarto do Luan. Eu, o próprio Luan e o Otávio, ficando somente o João Paulo no andar de baixo, dormindo no sofá. A noite foi uma maravilha, eu dormi feito um anjo. Porém, o João, que dormiu lá embaixo, nos relatou pela manhã que quando colocou o braço para baixo ao dormir, sentiu um enorme arrepio. E em seguida, alguém segurou seu braço e foi puxando para baixo do sofá. Aquela coisa que puxava o seu braço tinha uma força descomunal.
e aquilo só largou seu braço quando ele começou a orar. Porém, ainda foi possível ele enxergar aquela sombra negra dando risadas ali, embaixo do sofá. Ele se levantou bruscamente e acendeu a luz da sala. Imediatamente, aquela sombra se dissipou, desaparecendo por completo. Enfim, eu não sou cético e acredito muito nessas coisas. E com certeza não estávamos sozinhos naquela noite. E o interfone começou a tocar sozinho sem parar, justo na hora que o Otávio ia embora. E com certeza era algum aviso para ele permanecer e dormir lá mesmo. E aquela coisa que segurou o braço do meu amigo e o tentou arrastar para debaixo do sofá ainda é um grande mistério. Porém, nesta casa, o meu amigo Luan relata que às vezes tem a sensação de estar sendo observado. Batidas são ouvidas nas portas e janelas e passos no corredor como se alguém estivesse subindo e descendo as escadas. Enfim, isso tudo foi real. E embora não possa ser muito assustador para alguns, para mim isso tudo foi traumatizante. Boa noite.